Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Para hoje, o sexto vídeo em sequência final de a quarta virtude cardeal, ou seja, a prudência ou a sabedoria. Lembrando-nos que para a filosofia grega, Máxime, Sócrates, Platão, Aristóteles, a prudência e a sabedoria é a primeira e principal virtude a orientar a vida da pessoa humana. Fundo musical para hoje, Melancholic Morning, ou Manhã Melancólica, do pianista estadunidense Joey Bongiorno. É de bom alvitre lembrarmos que a fé do espírita imprescinde o raciocínio. Haja vista ser a fé sem a razão um dogmatismo em hipotéticas verdades. Sumariamente, as virtudes cardeais são as principais regras para a boa conduta comportamental, visando o bom relacionamento da humanidade. Saliente-se, portanto, para ver o amor entre nós outros, os humanos, em manifestações físicas ou espirituais, corporificadas ou não corporificadas, havemos praticar o relacionamento humano social. Porque amar, sem nos relacionarmos presencialmente, é um amor virtual, com pouco ou nenhum efeito. Já definimos na primeira parte que a palavra prudência tem sua gênese no latim prudentia, indo ao francês antigo do século XIII para prudentia, significando aí a introspecção, o conhecimento, a sabedoria. E em dicionários da língua portuguesa vai ao significado como um substantivo feminino, pretendendo ser a característica de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, de quem é prudente. Precaução em que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação, com calma. Para a Igreja Católica, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, arrimada nas Escrituras Sagradas, notadamente no livro da Sabedoria, livro de Salomão, no versículo 7 do capítulo 8, onde, aspas, e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis da vida. Já verificamos que o conceito teológico das quatro virtudes cardeais inicialmente derivou do esquema de Platão e adaptado por Santo Ambrósio de Milão, um bispo alemão na Itália, e Santo Agostinho, um bispo africano em Hipona, contemporâneos do século IV. Mais tarde, no século XIII, pelo estudioso aristotélico, o clérigo dominicano São Tomás de Aquino. E, segundo o Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, publicada em 1992, dos artigos 1805 ao 1809, onde tipifica-se as virtudes cardeais, temos por tipificação para a palavra prudência o descrito em seu artigo 1806, onde, aspas, artigo 1806, a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, o livro sapiencial de Salomão tem-se, aspas, o homem prudente vigia bem os seus passos. Nos termos do primeiro evangelho de Pedro, capítulo 4, versículo 7, lê-se, aspas, sede ponderados e comedidos, para poderdes orar, fecha aspas. A prudência é a reta norma da ação, escreve São Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles. E não se confunde nem com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtum, ou
condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo esse juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. Assim sendo, com maravilhosas e tantas definições sobre a prudência, vamos às humilíssimas reflexões minhas, um espiritualista espírita que a mim próprio denomino. Conquanto afirmado com certa razão pelo estagirita Aristóteles, que prudência não se confunde com sabedoria, pois prudência é antes um equilíbrio entre o medo e a coragem, ao se exteriorizar a ação objetiva de um subjetivo pensado, e sabedoria é infinitamente mais que isso, posto ser o conhecimento de um todo complexo, subjetivo e objetivo, incluindo a grande inscrição no frontispício do oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Digo que a prudência, como virtude cardial, é muito mais sabedoria do que qualquer outra definição. Haja vista que a prudência, como a auriga virtum, ou condutor das virtudes, ou ainda como o orientador de todas as virtudes, considerando que somente se tem a real virtude aquele que é sábio antes e virtuoso depois. A virtude da prudência irá, no assertivo dizer de Salomão em seu livro da sabedoria, no versículo 7 do capítulo 8, asseverando que, aspas, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Portanto, o sábio dos sábios, o grande filho de Davi, o rei justo e perfeito, com todo o seu raciocínio possível, nos diz que as virtudes são frutos da sabedoria. Entretanto, caríssimos e caríssimas, indago-me a mim próprio: para que sermos virtuosos em temperança e prudência, em justiça e fortaleza? E respondo minha reflexão: com o único propósito de nos prepararmos, nos qualificarmos a um bom relacionamento humano, para que possamos colocar em prática as virtudes espirituais que nos conectam ao Criador mental de tudo que há criado, o Senhor nosso Deus que está nos céus. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, esse relacionamento somente será louvado, será consagrado como justificado aos olhos de Deus, quando, por sabedoria, praticarmos as virtudes cardeais, praticando a caridade segundo a entendia o Mestre Nazareno Jesus, o Excelsior Cristo de Deus. Caridade descrita na questão 886 de O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, qual seja, em resposta à Pleiade, Espírito da Verdade, que nos respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Finalizamos assim, e portanto, a série As Virtudes Cardeais, em reflexões por um espírita, não sem antes tributarmos louvores ao Criador nosso Deus que está nos céus. Assim seja.